Boa tarde. Estamos aqui no Centro Espírita Irmão Samaritano, hoje quinta-feira, para estudar, dar continuidade ao estudo do Evangelho, que fazemos no tratamento, na reunião do tratamento. Hoje são 6 de agosto. Então vamos lá. Esse capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque o nosso estudo de hoje vai ser o que tem 9 e 10, usar o arqueiro e a trave no olho. E se a gente for pensar bem, esse capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, é um capítulo difícil, vamos dizer assim, difícil no sentido da nossa jornada evolutiva, porque ele vem fazer o convite para nós do perdão. Então é um grande aprendizado, importantíssimo aprendizado, porque através do perdão nós saramos a nós mesmos. Às vezes a gente pensa assim, em um momento de grande maturidade, mas eu vou perdoar, eu vou dar esse bem para o outro que me fez mal. Na verdade, o bem é para nós mesmos. Nós aqui que somos bem-aventurados quando conseguimos entender que o perdão é, eu diria, uma das atitudes mais importantes para nós, espíritos ainda em evolução, no início da evolução, espíritos imperfeitos. Então vamos lá, nós já falamos aqui, no capítulo 10, perdoai para que Deus vos perdoe. E aí ele faz o convite, em Mateus, várias partes de Mateus, faz esse convite para que perdoe o outro, para que o outro perdoe a ti. Então, esse convite de Jesus para que nós possamos perdoar, para que sejamos perdoados, né? Isso é um projeto nosso, é um processo. Eu achei muito legal quando a Jéssica, falando no domingo, quando ela falou da música de Francisco de Assis, né? Todos gostam, todo mundo gosta, todos fazem, todo mundo desceu. Porque aí eu falei, até para Teresa assim, pegou pesado, né? Todos fazem exatamente o que a canção fala, aí depois todos tentam, estão na tentativa. Eu falei, marco a letra C, porque estamos na tentativa, né? Então essa questão do perdão, ela é um exercício diário nosso, e principalmente o auto-perdão. Quando a gente começa a olhar para a gente, começa a perceber que precisamos nos perdoar. E aí ele continua no item 5, também de Mateus, reconcilie com seus adversários. E a gente só reconcilia se perdoar. Mesmo que o outro não esteja pronto para a reconciliação, o importante é que o nosso coração esteja aberto à reconciliação, mesmo que o outro não se ame. Porque é o que a gente sente que é o importante. Então ele pede, reconcilie no seguinte, o sacrifício mais agradável a Deus. Ele fala, não adianta você ir lá fazer uma oferenda no altar se você ainda está por dentro. Então coloca a oferenda num cantinho, vai lá, reconcilia-se consigo mesmo, né? Com o outro. Aí depois, quando nós conseguirmos estar em equilíbrio para o perdão, aí sim, vamos lá pegar a oferenda e colocar no altar. Não sei se a oferenda está lá apodrecendo, esperando. A gente tem que acreditar que a oferenda do nosso coração. Essa oferenda, estou brincando, essa oferenda é uma oferenda bem metafórica. O que a gente tem de melhor para oferecer a Deus? Essa é a nossa oferenda. Aí a gente chega no item do dia de hoje, que é o arqueiro e a trave no olho. Então, Mateus, no capítulo 7, de 3 a 5, ele diz: como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizes ao vosso irmão:
deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso matralho. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Porque, de fato, existe uma tendência muito grande nossa, no início da evolução, nos nossos primeiros passos enquanto espíritos nesse mundo de provas, de olhar para o outro e ver o erro do outro sem perceber que aquele erro está em nós. Existe a questão da projeção, né? Quando você vê que o outro está errando e você projeta nele sem perceber que aquilo está em você também. E onde fala isso também, né? na psicologia analítica. Então, eu até posso perceber que ele tem uma trave, um espinho no olho, vamos dizer. Espinho no sentido de cometendo algo errado, seguindo alguma coisa errada. Eu posso perceber, eu posso comigo mesmo dizer isso não está certo, mas eu não posso julgá-lo, a menos que seja para auxiliá-lo. Né? Porque eu também tenho os meus arquivos, as minhas travas, as minhas dificuldades. E às vezes é muito mais fácil você dar conselho do que seguir os conselhos que a gente mesmo fala, né? Aí Kardec vem, acho que é Kardec, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Porque aí o mal que está em nós vai fazer uma sintonia com o mal do outro e vai dizer, olha lá, ele está fazendo, mas eu também estou. Aí vem aquela frase, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ter seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Aí vem aquela frase também, né? Como seria eu se ninguém estivesse olhando? O que eu faço quando ninguém está olhando? Se eu me visse fazendo determinadas coisas, como que seria? Às vezes eu até comento assim, você escuta o que você fala, que a pessoa fala umas coisas assim, porque eu presto muita atenção no que eu falo. É um exercício, né? Às vezes quando a gente escorrega, não é essa, não. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então eu falo assim, não, mas também, que eu, não é bem assim. Não, mas é porque, não estou fofocando, eu estou fazendo uma observação, só um comentário. Então é o orgulho que vai fazer com que nós nos enganemos e vamos dizer assim, não, o outro está fazendo, eu faço isso. Não se olha, não se observa. Seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. A caridade, quando eu exponho a caridade, eu estou fazendo eu estou querendo ganhar like, querendo ganhar like, compartilhando no Face, isso não é caridade. Face agora é Instagram. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem
o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móreo de quase todas as ações humanas. Essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como um principal obstáculo ao progresso. De fato, a lição seguinte diz: você não julgues para não seres julgados. De fato, o orgulho vai dificultar, quanto mais orgulho temos, menos percepção interna teremos. Porque se eu sou orgulhoso, eu sou perfeito. Eu não preciso me modificar. Quem precisa se modificar é o outro. O outro precisa se modificar. Eu não. Eu não tenho essa questão. Ah, fulano é isso, mas eu também sou. Mas não, imagina, não é bem assim. Não, você está se enganando a si próprio, né? Se auto-enganando e impedindo de perceber que nós só iremos conseguir avançar no momento em que nós começarmos a tirar as dificuldades, as vendas dos nossos olhos. Porque às vezes nós ficamos extremamente enganados, extremamente auto-enganamos, com desculpas. Não, mas não é bem assim. Porque lá na frente ele vai falar sobre o perdão das ofensas. Então, para eu começar a trabalhar o perdão que o outro fez para mim, o perdão que eu mesma me fiz, porque enquanto eu não perdoo, eu sinto culpa, enquanto eu sinto culpa, eu paraliso, não evoluo. Enquanto eu não trabalhar o perdão em mim, eu não vou avançar, porque o orgulho vai me impedir. A dificuldade é paralisar-se, rodear-se de certezas e, na verdade, está cada vez piorando na sua situação. E aí, como é que eu vou querer que o outro me ajude, que o outro me perdoe, que eu possa construir algo com o outro, se eu mesmo não consigo ter essa clareza? Então Jesus fez esse convite e disse assim: meu filho, olha só, olha o que você está fazendo. Você está falando do outro, olha, tem aquela história, esconde o rabo, porque você está pisando no rabo do outro, não pisando no seu também, né? E é bem por aí. Essas frases, essas ideias, elas são ilustrativas para isso, que eu só vou poder tirar essa venda tão embaçada, vendo só o outro, não me vendo. Aí eu preciso parar e olhar para dentro. Aí entra o autoconhecimento. Só que olhar para dentro, às vezes, é tão confuso, tão complexo, porque a gente não vê coisas tão fofas, né? Mas esse é o objetivo. Eu preciso me enxergar totalmente devastado, totalmente errado, totalmente necessitado de uma melhora, para que eu possa melhorar. É a condição do alcoolismo, né? Enquanto eu não me perceber dependente daquela droga, seja ela como for, eu não vou conseguir me livrar, não. Eu preciso me perceber que eu sou dependente. Enquanto eu disser, não, é só social, eu não vou parar com aquela dificuldade. E é por aí mesmo. O perdão é a solução. O perdão é a solução, mas não é fácil. Por quê? Porque nós não somos pessoas novas, nós somos pessoas de muitas e muitas e muitas vidas, e muitas dificuldades. E às vezes achamos que nós não temos o direito do perdão, de nos perdoar. Aí ficamos nos maltratando, cada vez mais nos maltratando, sem perceber que o meu erro foi um erro por ignorância espiritual, criancice espiritual, né? Imaturidade. Da mesma forma que o outro
quando a gente começa lá no Bem-aventurados dos Aflitos, ele fala das questões das aflições, que foi o capítulo 5. Ele fala, se eu não entender a reencarnação, eu não vou conseguir entender a aflição, que é um capítulo grande do Evangelho. E se eu não entendo a aflição, não começo a percorrer essa caminhada das bem-aventuranças, eu não vou entender que eu preciso perdoar. Porque eu também errei, eu também estou com os alunos aqui cheios de erros. E para eu conseguir retirar, para eu conseguir um dia, porque por enquanto a gente reza o Pai Nosso, um pouco de vergonha, na parte que ele diz, né? Perdoa como eu também perdoo. A gente, até o Pai Nosso fala, não perdoa, alguma coisa assim. Às vezes eu falo, perdoa as minhas faltas, na tentativa que eu estou tendo para tentar perdoar a falta alheia, principalmente as minhas faltas. Então, é um processo, é uma caminhada e é de utilidade pública, vamos dizer assim, de utilidade íntima e utilidade pública. Porque só nesse momento, trilhando aqui já no capítulo 10, que eu vou tentar entender que aquele outro que fez aquele erro era eu lá no passado, fazendo o mesmo. Mas isso depende do quê? Ninguém dá o estalo e para e começa. A gente tem que ir cozinhando essa ideia da nossa mente, cozinhando, dando aquele banho-maria e observando que aí nesse momento, quando a gente percebe, aí a gente começa. É aquele passinho um atrás do outro, mas tem que começar em algum momento. Porque no passado nós já se eu não perdoa, acabou. É assim, pronto. Ainda falava com os dentes travados. Eu não vou perdoar. Então é bem por aí. Então que nós consigamos tirar essas nossas traumas, para que a nossa visão, para que nós possamos, para que nós consigamos ter uma visão mais suave das coisas, do mundo, dos nossos atos, dos nossos comportamentos, dos nossos erros, porque erramos e ainda erramos, e por acaso podemos até voltar a errar, mas é aquilo, um passo de cada vez, colocando um colírio bem adocicado, né, que são as palavras de Jesus, para que a gente consiga ter, para que a gente não precise, como Paulo, na verdade nós já passamos por isso, como Paulo ficou cego para poder se enxergar, né? Para poder se olhar, porque a gente ainda está naquela coisa, eu quero fazer a coisa boa, eu faço, mas uma outra coisa. Mas esse é um processo, como diz a irmã Silvia, é processual, e que nós não fiquemos angustiados, porque senão paralisamos. Que Jesus nos ajude, nos proteja e que nós possamos levar essa lição para os nossos lares, para o nosso interior, a fim de conquistar a cura necessária para as nossas dificuldades, para as nossas enfermidades, para as nossas dores, em geral. Que assim seja.